E assim, Flávio, é importante, né, a gente tratar sobre o racismo, sobre o preconceito Certo? racial, por quê? Porque justamente o fato de a gente não falar sobre, Hum, isso dificulta a gente combater, né? Porque tem pessoas que têm até o preconceito de não falar, de não ah, querer, pois acha que é frescura, é vitimismo, é é, mimimi, mas aham, assim, é algo que a gente vive, ah, é aham, algo, é algo presente, é algo real, é algo, não, eu costumo dizer que não é uma coisa que, por exemplo, você vai entrar num shopping, num banco, hum, e se você não quer ser olhado diferente, ou se alguém te barra, certo? talvez seja. Você vai lá, troca de roupa e você volta, certo? Uhum, Talvez você tenha sido mal visto pela sua roupa, aham. pelo tipo de roupa que você estivesse andando. Agora imagina que não tem como você sair e voltar com uma cor diferente, Ah, verdade, né? Robinho. Então isso Aham, essa dor eu acho que é comparada ao cálculo renal, sabe? É uma dor muito aham, aguda. Quem nunca teve é, o prazer, porque eu falo o prazer, né, de estudar aham, sobre o ah, racismo desde a da fundação, vai atrás, porque vai entender e vai saber realmente, de fato, o que foi o sofrimento, né? ah, O que é esse sofrimento? Porque só quem passa sabe como é difícil, aham, como é doloroso você não poder fazer nada, você se sentir impotente, porque você não tem o que fazer, você não tem é, como você botar uma capa e voltar como uma outra pessoa, apertar um botão e você mudou o tom de pele. Não, não tem como, né? certo. Ó, olha que interessante. Eu fui procurar, por exemplo, no dicionário, qual seria a melhor definição para racismo. No dicionário, ele diz o seguinte: que é um conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias, tá? Segunda observação, o racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseada em diferenças biológicas entre os povos. E uma que eu Correto? achei mais interessante é, é a denominação da discriminação e do preconceito direto e indiretamente contra um indivíduo ou grupo por causa de sua etnia e cor. Cara, o que eu vou começar te perguntando é mais ou menos o seguinte, Robinho. Quando que foi criada essa lei contra o racismo? Eu vi que foi há 25 anos atrás, no dia 5 de janeiro de 1989. Pois Correto. bem, Robinho, eu estava lendo uma cláusula que diz o seguinte: impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou em locais semelhantes aberto ao público é pena de reclusão de 1 a 3 anos. O artigo 9 diz: impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casa de diversões ou clubes sociais abertos ao público. Robson, a minha primeira pergunta, quero saber o seguinte: diante de uma Constituição que foi colocada aqui em 1989, aonde coloca lá o preconceito, a discriminação em locais fechados, públicos, o que seja, a pessoa leva uma pena aí, se for pega, de 3 anos, 2 a 3 anos. Eu faço essa pergunta para você com ironia, não apenas com Correto. hipocrisia, é ironia. Robinho, o racismo no século XXI ainda é real? Muito real. Muito real. E assim, né? A lei não funciona, né? A lei não funciona.
Então, você vai ver que mesmo as pessoas tendo provas visuais, É, essa lei ela não funciona ainda no Brasil. É uma lei é, muito branda, né? Então eles é. colocam lá como injúria racial, né? Aham. E tá tudo certo. Então as leis elas precisam ser mais dura. E assim, Hum, hoje existe muito o racismo enrustido. Então assim, é. eu posso falar diversos casos que eu tive, mas eu vou dizer um mais recente, né? É. Então eu estava É. fazendo, eu tava trabalhando numa série, inclusive acho que o João tá ao vivo aí. Aham. E nessa série de uma TV, de uma rede até famosa, É. lá eu conheci alguns produtores, enfim, e eu comecei a trocar alguns contatos e eu cheguei em um deles e pedi uma oportunidade. É. Eu falei, pô, cara, eu gostei tanto de trabalhar com vocês e tal. Me dá uma oportunidade que eu tô precisando mostrar um pouco mais dos meus serviços. Pra quem não sabe, eu trabalho como videomaker e tal. Aham. E aí ele falou assim, mas o que que você estudou? Eu falei, pô, eu estudei cinema, né? A primeira pergunta foi bem reta. Ele falou assim, você É. conhece algum diretor de fotografia negro? Aí eu engoli e falei assim, são poucos. Aí ele falou, não, não tem. E Puxa. ele disse assim, bom, vou ser bem sincero. A minha geração é racista, a sua geração é racista enrustido, e você talvez tenha um pouco mais sorte na próxima geração, porque como a mídia tá aí para denunciar tudo, a gente É. não, essa nova geração, esses meninos novos que tá vindo aí, não pode falar o que quer. Então talvez você tenha mais oportunidade. Eu fiquei com isso, assim, assim, bem direto. Até agradeço Puxa, porque ele Robinho. foi, ele foi bem direto, né? Porque É. precisa ser direto, né? Por Aham. que vai esconder uma verdade, né? Aham. E ele falou assim na lata e assim, pô, doa, assim, é como se ele tivesse falado, é isso, ou você aceita ou você aceita. Ah, rapaz, que é isso? Ô, Robinho, então, na sua opinião, o que é o racismo? Só para que você Ó, definiu? O que é o racismo para você, Robinho? Que você viveu na pele? precisa primeiro, ô Flávio, eu gostaria até de falar antes, porque até Sim. eu acho que uma coisa que é legal instruir as pessoas, É. antes de tudo, porque existem algumas discussões, né? Como, Hum. pô, o preto também é racista com o branco. A É. primeira coisa que as pessoas precisam entender é que não existe racismo reverso. Aham. Não existe, né? Justamente o racismo, né, o crime de raça, é justamente pela exploração do branco. Então não É. existe o racismo ao contrário. Então quando você vai referir ao preto sobre algum tipo, é preconceito. Aham. É preconceito. Assim como as pessoas têm preconceito com o homossexual, como preconceito com o baiano, o É. piauense, o nordestino, enfim. É preconceito. Então não existe racismo reverso. Aham. Outra coisa que as pessoas falam é muito. O próprio preto escravizou os pretos. Então, quando a gente fala de racismo, precisa entender que quando a gente fala assim que o próprio preto escravizou o preto, É. precisa entender que naquela época era prisioneiros de guerra. Então, assim, Certo. a gente já volta para a Babilônia, que a gente vai ver que, né, quando o povo invade, leva o povo cativo, eles se tornam prisioneiros de guerra. Então, isso era normal. Então, você vai ver isso com os muçulmanos, você vai ver isso com os eslavos, que da onde vem a palavra escravos, enfim. Aham. Nessa época eram prisioneiros de guerra, então um povo vai guerreia com o outro, domina o outro Aham. e traz ele como prisioneiro. Então a África também tinha esse costume, porque esse costume era do mundo inteiro. Então não Aham. existia esse lance de que o preto escravizava o próprio preto. Não, eles eram prisioneiros de guerra. Uma tribo É. disputava com uma outra tribo e a tribo que perdia levava É. esse povo
como prêmio para trabalhar, enfim, a gente sabe lá na Babilônia um pouco de como foi. Aham. É o segundo ponto. Então não existiu essa de que o preto escravizou o próprio preto. Aham. Porque o problema começa quando, na verdade, existe um fenômeno que foi Aham. a escravidão através do Atlântico, né? Quando os navios Aham. negreiros começaram a chegar nos portos. E aí, quando o tráfico de seres humanos começou a se tornar lucrativo. Aham. É aí que começa o problema. Quando não é mais aquele prêmio de guerra. E sim quando a escravidão era regida pelo tom de pele. Uhum. Então, o que acontecia? Automaticamente, o negro da África, ele era escravo. É. E o filho dele também já estava sentenciado a ser escravo. Poxa, meu. Então, o problema começa aí, né? Uhum. Porque daí aí começa a exploração da África, que aí eles Uhum. começam a pegar, né, o povo africano e vender pelo mundo inteiro. Então, assim, Aham. e aí começa a se tornar lucrativo, por quê? Porque eles iam trabalhar na produção do açúcar. Aham. Então, o problema começa aí, quando se começa a se tornar algo lucrativo, Aham. né? Então, a gente precisa entender que aí sim o tom de pele começou a ser considerado como parâmetro, né, para ser escravo. Aham. Então, então, essa tese que o próprio preto escravizou o preto não existiu. É só você ir lá e começar a ver quando, né, um povo pegava o outro como prisioneiro de guerra e você vai entender essa história. Uhum. Ponto. Entendi. Um outro problema é É. que o nosso país, o Brasil, ele sempre foi tardio para tudo, É. né? Na história a gente vai ver que Eusébio ele já queria fundar um Brasil sem a escravidão. É. Isso lá na fundação do Brasil. Só Aham. que era um comércio lucrativo. Aham. Então, assim, para você ter uma ideia, o Brasil ele foi o último país, né, daquela época considerado do continente americano a É. assinar a abolição. O último. Nossa, cara. Ou Puxa. seja, hoje, em países onde o negro, né, por exemplo, em algumas áreas dos Estados Unidos, você vai ver que É. existem negros ricos, Aham. bem-sucedidos. Aqui no Brasil é 1%. Nossa, cara. Que situação, hein, meu? Porque foi muito tardio o processo, entendeu? Hum. Justamente em 1988. Então, Ah, assim, muito tempo depois de alguns lugares que já haviam abolido a escravidão. Então, existem entendi. mapas que você vai ver que nas áreas onde foi abolido primeiro, os É. negros eles conseguiram se reerguer. E também a distribuição aqui foi muito injusta, né? Ah, Quando acabou a escravidão no Brasil, né, diferentemente dos Estados Unidos, onde eles receberam um pedaço de terra, um lugar para hum, recomeçar, certo. aqui não. Aqui eles apenas foram chutados para a rua. Caracas, cara. Então eles tiveram que voltar a ser escravo, porque ou eles eram morador de rua, ou eles tinham que ser clandestinamente escravo para poder continuar vivendo. Nossa. Ó, em cima desse seu gancho aí, Robinho, eu quero fazer algumas observações. Eu tava dando uma lida que parece que existe racismo industrial, racismo estrutural, e parece que classificam, né? Então Sim, eu comecei a analisar o seguinte, que até 1888 éramos trabalhadores escravizados, né? Mas trabalhávamos, né? exatamente. Não é assim? Nós É, éramos trabalhadores escravizados, mas nós trabalhávamos. Até 1888 tínhamos um regime de escravidão, né? Uma escravidão que era justificada através de teoria científica que dizia que os negros eram uma raça inferior. Olha que situação. No Brasil, eu anotei uma matéria que teve na Globo, que tinha um tema com o título da mensagem, era mais ou menos assim:
no Brasil, temos a ideia de que os negros são inerentemente inferiores. A minha pergunta que eu faço para você, Robinho, você que é um cara que eu conheço há tempos, você que estudou produção, filmagem, fotógrafo, faz edição, etc. Tal, você se sente inferior a alguém? Você tem isso dentro de você, ô Robinho? Não, não faço porque eu sou inferior, porque foi colocado isso em mim, me descrever o que eu sou e é assim que eu vou levar para sempre. Me diga isso para mim, Robinho, por favor. Flávio, isso é um processo. Eu me senti. Isso é normal, Você tá? passou por isso? Sim, é normal porque a gente cresce num ambiente onde, por exemplo, a minha mãe, ela trabalha como empregada doméstica. Então eu sou Certo. daquele tempo onde ela não tinha como me criar e eu ficar em casa, ela me levava. Uhum. Então eu era daquele cara que tinha que ficar num canto da cozinha da empregada dela, e aí eu via os meninos brincando lá no apartamento, eu me lembro disso. E É. eu queria descer. Só que ela falava que não, que eu não podia, que eu tinha que ficar lá, É. que eu tinha que saber aonde era o meu lugar, como uma defesa dela, Sua mãe, Robinho. entendeu? Minha mãe. Era uma defesa dela me protegendo daquelas crianças, né? Porque aquele monte de Puxa. criança brincando no condomínio de alto padrão e eu não podia me misturar. Então, eu tinha que ficar ali na copa ali o dia inteiro no meu canto e ela limpando a casa. E eu vinha para casa com ela. Então, E isso, você tem desde quantos anos, mais ou menos, Robinho? Sua idade, você lembra, mais ou menos? eu era muito novo, sei lá, 7, 8 anos. Caracas, cara. Então Tá você cresce com marcado. isso, né? Você cresce, Aham. aí você tem que saber aonde é o seu lugar. A gente vem de família pobre, então automaticamente você não pode encarar uma. Por exemplo, você está olhando uma pessoa, você já toma não encara, não olha. Quando alguém olhar para você, abaixa a cabeça. Olha, eu não tenho dinheiro, não me pede nada na rua. Então você cresce cheio de bloqueios. E aí eu me lembro que até eu realmente sair e tal, conhecer o mundão afora, eu não conseguia É. encarar as pessoas no olho, olhando. Então eu ia falar, eu já chegava com a cabeça baixa, Hum, sabe? Então isso é normal. Por quê? Porque a gente foi criado com a maioria de nós periféricos e negros, a mãe os que têm pai e mãe aham, são poucos, mas os que têm aham. apenas só mãe, a mãe é doméstica. E então você é criado já com uma defesa dela manter o emprego, você não pode falar com aquelas pessoas ali que não é do seu mundo. E aí Aham. é um lance de você se sentir inferior. Você não sabe por Ah, quê, você apenas sabe que você não pode. puxa, então, quer dizer, o racismo, você já acabou de dizer para a gente o seguinte, né, Robinho, que o racismo, ele tem um poder de causar um trauma. É, Tá, é estrutural, entendi. né? É Aham, estrutural. Porque você entendi. tem uns testes que é muito louco, que eles colocam É. crianças de 4 anos Ah, e aí colocam uma boneca preta e uma boneca branca. E aham. eles perguntam qual a boneca é do bem e qual a boneca é do mal. E a boneca do bem sempre é a branca e a boneca do mal é a preta. E Puxa, inclusive entre crianças negras. caracas, cara. Já Então a tá gente está falando de embutido isso. tá embutido, porque sabe, eu vou até dar uma cutucada, mas é É. aquele lance, né, ô Flávio? Tudo, por exemplo, a religião africana é demonizada. Então você vai ver que É. tudo que for referente à África, entre os É. deuses da África, Oxum, enfim, todos os deuses africanos, eles vão ter relação com coisas ruins. Mas os deuses da mitologia grega, eles são heróis. Grega. Então você vai ver Aham. que o Thor é herói, o Poseidon é herói, o Odin é herói. Mas os deuses africanos são demonizados. Então isso, tudo que é negro, é embutido estruturalmente que é ruim, pô. Ah, entendi, entendi. Ô, Robinho, outra observação interessante. Ali depois de 1888,
que eles tiraram a conclusão deles, dizendo que o negro, o escravo, eles eram uma espécie inferior, não é? O Brasil toma uma decisão e começa a fazer uma lei. Ele fala, preciso criar uma lei aqui agora, né? E eu estava vendo que uma lei que foi colocada em 1824, é o segundo artigo do ato oficial, chama Lei Complementar à Constituição do Império de 1824. Olha que interessante, esse texto complementar proibia os negros e os leprosos de frequentar escolas, pois eram considerados doentes e portadores de moléstias contagiosas. Cara, os caras se viram num problema tão grande e precisavam dizer o seguinte, ó, essa racinha, eles comparam o negro com os leprosos, então proibiram eles de estudar. A minha pergunta que eu faço para você é o seguinte, Robinho, hoje se fala muito sobre esse modo de facilitar a escola para o negro. Você é a favor Correto. ou é contra, Robinho? Olha, Flávio, eu sou a favor, porém não é o melhor método, tá? Certo. Não é o melhor método, não é o método que eu gostaria que fosse, mas é o que me sobra, Uhum. entende? É o que me sobra. Sim. Por exemplo, até em 2010, você ia ver que em grandes faculdades apenas 10% eram negros. Uhum. 23%, você vai ver que nas melhores profissões, você vai ver piloto, advogado, médicos, e uma pequena porcentagem, É. tá? Uma pequena porcentagem. Então você vai ver que se não é através desse sistema que não é o meu preferido, não sobraria nada. Então, recentemente, existe, por exemplo, formações de médicos. De médicos negros, de advogados negros, coisas que até 2010, 2015 não tinha. Então, por exemplo, eu tinha anotado aqui. Então, por exemplo, os brancos são também a esmagadora maioria em profissões de alta qualificação, como engenheiros, 90%, pilotos de aeronave, 88%, professores de medicina, 89%, veterinários, 83%, advogados, 79%. Só 10% dos livros publicados no Brasil entre 1965 a 2014 são de negros. Entre os diretores de filmes nacionais produzidos de 2002 a 2012, apenas 2%. Nossa, cara. Então, assim, nos cursos superiores em 2010, os negros representavam apenas 29%. De mestrado e doutorado, apenas 0,03%. Ou seja, o que sobra? O que sobra? Então, eu sou a favor porque não existe outro meio. Né? Então, assim, quando uma pessoa vai para a faculdade, entre um branco e o negro, a mãe dele fica muito mais feliz quando ele consegue o primeiro emprego e quando ele chega com o primeiro salário, do que ele chegar e dizer que vai para a faculdade. Nossa, cara. Então, com 18 anos, o negro ele não pensa em estudar. Porque ele precisa. Porque ou ele trabalha ou ele sai de casa. Entendi. É complicado. Robinho, em 1850, houve a proibição do tráfico negreiro. Tá? E veio mais uma lei que o Brasil criou. Essa lei era conhecida como a Lei das Terras. Dizendo o seguinte, os negros e os indígenas são proibidos comprar terras. Isso. Cara, é absurdo isso, cara. Eu consigo ver o ser. Robinho, eu estudando, comecei a ver, falei, cara, é mais ou menos o seguinte, o que eu pude entender um pouco. Chegaram numa terra que tinha proprietário, convidaram os caras para se retirar, e é o seguinte, você tem direito de nada. Cara, é absurdo isso, cara. 1888 chegou a famosa Lei Áurea,
né? Correto? 1889, a famosa Proclamação da República. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui. Começam a ver os negros como tudo o que não prestam e começam a pensar em trazer alemães, italianos, para substituir a mão de obra escrava. Tudo bem, a gente vai parar com a escravidão. Está tendo problema, é verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer imigrantes da Alemanha, da Itália, da Europa, enfim. E o que me chama a atenção é que eu estava olhando que em 1890, essa república tem as suas primeiras leis, Robinho. Dentre essas leis de 1941, ele vai dizer o seguinte, que esses camaradas que estão vindo para substituir a mão de obra escrava, eles já têm direito à terra, Sim. e já tem direito a salário e animais para trabalhar. Robinho, o que é isso, cara? Eu pergunto para você, quando você entra na história e vê isso aí, dentro de você rola uma indignação? Porque eu nunca me aprofundei para falar assim, cara, isso aí tem que ser burro, cara, que fez uma coisa dessa, cara. Me diz, Robinho, o que passa pela Existia cabeça, um projeto nessa época, um projeto rolando nas ocultas, que alguns famosos escritores brasileiros defendiam, que era o branqueamento da raça, né? E entra justamente nessa época. Por quê? Porque os negros sempre foi maioria no Brasil, correto? Só que visto como raça inferior. Então, assim, o que eles tinham que fazer? O que eles precisavam tomar uma atitude. E justamente essa atitude que você acabou de citar. Porque eles precisavam, existia esse branqueamento da raça. Eles queriam trazer não só esses caras para trabalhar, mas para esses caras também fazerem moradia e famílias para clarear, para haver um clareamento da cor. Para poder, assim, poder começar a população tipo assim, a ficar ali mais ou menos a média entre os pretos, os brancos, até chegar a ultrapassar. Cara, que absurdo, que absurdo. Eu tava vendo que nós estamos em 2020, o ano passado, teve um evento daquela revista Vogue, né? E aí, na Globo.com, colocou lá, editora da Vogue deixa o cargo após festa racista. Cara, prisão. Entre os presos, 61,7% são pretos e pardos. Vale lembrar, Robinho, que 53,63% da população brasileira tem essa característica. Correto. Você tá entendendo? É um absurdo isso, cara. Pô, legal. 61,7% dos presos são negros e são pardos. Bacana. Que colocação. Mas se esqueceram que 53% da população brasileira é isso, né? A minha pergunta para você, Robinho, é o seguinte. O que você acha dessa repercussão que os caras sempre, em todas as matérias, todos os veículos de comunicação, eles colocam essa responsabilidade de, pô, o negro é o ladrão, o negro é o assassino. Qual é o seu ponto de vista, Robin, sobre essa questão? Então, entra sobre algo que vem da base, né? Então, vem da estrutura. Então, é aquilo que eu até falei para você. Tudo que é negro, o que é preto, é inferior, é marginalizado, não presta. E aí também entra a religião em tudo, globalizado. Então, ou seja, um cara, um branco, ele de terno e gravata, ele não é suspeito. Correto? Só que um branco, um preto de terno e gravata, ele só não é suspeito se ele for motorista de alguém. Poxa, cara. Entendeu? Ou ele é porteiro, ou ele é motorista, enfim. Eu conheço amigos que estavam entrando em eventos grandes e
foram confundidos como motorista de alguém. Ou você veio buscar alguém? Robinho, não te cortando, mas você me fez me lembrar uma situação que uma vez eu ganhei um curso de cabeleireiro lá em Osasco. E um dos pré-requisitos, além das ferramentas, tesoura, maquininha, era ir de calça e camisa branca. Cara, eu saio do Capão Redondo, indo para Osasco de calça e camiseta branca. Cara, sem brincadeira nenhuma, eu vi a galera falando, vai fazer despacho. Ô pai de santo. Cara, olha o absurdo. Eu nem dei atenção, mas depois você falando isso, me trouxe a memória. Por que que os caras falaram um tipo de coisa, cara? Incrível. Continua, Robinho. Então, assim, o preconceito ele é estrutural. Então, assim, a gente precisa o quê? Eu acho legal, é claro que eu não sou a favor da violência, né? Aham. Mas nos Estados Unidos eles conseguiram mudar as coisas através dos protestos e quando lá é morto um negro injustamente, o país inteiro para. Entendi. O presidente precisa falar, ó, vamos fazer alguma coisa porque senão o povo vai incendiar o país, né? Aqui no Brasil não, aqui no Brasil o negro ele é tão maltratado, Flávio. Ele tem tão pouca chance que, por exemplo, se eu tenho uma chance, essa chance, para mim, ela vale ouro. É. Inconsciente, né? O sistema quer que eu pense assim: aproveite a sua chance, que Uhum. você conseguiu, mas não olha para o seu irmão do lado, né? Entendi. Então, mas não olha para o seu irmão do lado. Então, assim, então você vai ver que até alguns negros bem-sucedidos, eles são egoístas. Uhum. Eles são de alguma forma manipulados por alguém. Então eles ganham bem mas assim, ele vai ganhar bem e aquilo ali tá bom para ele sustentar a família dele, mas se ele olhar pro lado, ele vai ver que só tem ele. Ah, entendi. Então assim, ainda nós, como negros, precisamos nos organizar mais. Estamos mais organizados, temos mais resistência, temos mais voz. A internet ela deu essa voz. Aham. Algumas mídias surgiram. Então É. a gente precisa combater, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, se o cara não aceita um ator negro no filme dele, tá bom, eles fazem uma produtora só de gente negra. E para eles não tem problema nenhum. Não tem problema Entendi. nenhum. É. Por exemplo, aqui no Brasil não tem problema nenhum você ir no set de filmagem e ter só gente branca. Não tem problema. Não tem problema. Porque é normal, certo? Se eu fizer isso, eles vão falar que eu tenho preconceito. Ah, entendi. Então, de Entendi. toda forma, o negro ele é errado. Você entende? Puxa, cara, entendi. Entendeu? Entendi. Ele não pode dar oportunidade pro próprio povo dele, porque daí vai entrar aquele lance de não, mas pô, você tem que botar o melhor para trabalhar. E o melhor é o branco, o melhor é o cara lá que se formou em tal lugar. Lá nos Estados Unidos eles não pensam assim. Né? Nos Estados Unidos eles vão dar a oportunidade pro preto que acabou de sair do sistema carcerário. Entendi. Entendi. Eles vão dar oportunidade pro cara recomeçar a vida. Então acho que É, é, a gente deveria ser um pouco mais, como posso dizer, Robinho, mais rigoroso nas leis, né? sim. E os artistas que têm voz, É. por exemplo, o Emicida é um cara que eu admiro muito porque ele foi lá na São Paulo Fashion Week e lotou de negro, Aham. de pessoas que têm vitiligo, de gordo, quebrou todos os padrões Nossa, demais, cara. na São Paulo Demais. Fashion Week, né? Aham. E aí ele já começa dizendo assim, né? Eu vou fazer o que vocês fizeram com a favela, né? Que é Caracas, encher meu. de preto. E aí ele é um cara que eu admiro, hein? Eu quero trazer um pouco agora de um ponto de vista seu que me chama muita atenção. E eu separei uma música que eu quero que você escute um pedacinho só e que a gente vai entrar no próximo tema aqui agora, que é sobre essas questões de bullying. Tá ok? Aham. Vê se você já ouviu essa música em algum lugar.
Robinho, é na voz de Planet Hemp, Nega do Cabelo Duro. Eu quero te perguntar o seguinte, Robinho. Na década de 90, na década de 80, tinham muitas músicas, né, que se referia ao negro, à negra, e era normal, né? Porém, nas escolas tinha aquelas, ô seu negrinho, ô seu criolinho, como até é mencionado num seriado bem conhecido, que é Todo Mundo Odeia o Chris, né? Correto. Conta essa história de um jovem do Brooklyn, baseado em fatos reais ali do The Rock, se não estiver enganado, da Chris Rock, né? E ele é o único negro da escola. É o motivo de risada e etc e tal. Em cima disso, Robinho, eu quero fazer uma menção de uma coisa, porque agora eu quero que você me dê o ponto de vista sobre esse politicamente incorreto. Porque eu me lembro, eu quando morava em Santo André, Robinho, essa história é muito engraçada, eu gostava de escutar rock, pop, a música eletrônica, não é? E os meus amigos da negaiada, que eu sempre brinco com eles, que eles acredito que estão nos assistindo também, eles me cobravam muito, falando que, meu, negro tem que ouvir samba e rap, samba e black, não pode escutar música de branco, não. E era uma maior briga isso aí. E eu me recordo que eles me pressionaram tanto ao ponto de me levar numa balada que se chamava Clubhouse. Ficava lá em Santo André, se eu não estiver enganado, em São Mateus. E de tanto eles me pressionaram, eu falei, eu vou lá. Robinho, quando eu cheguei lá, uma fila imensa, só tocava black, era coisa dos passinhos, sabe, Robinho? E, cara, eu até separei a música que eu lembro muito quando eu entrei nesse lugar. E eu me lembro, Robinho, que quando eu entrei, muita mulher, muita loira, e muitos negros mesmo. E, cara, quando eu entrei na fila, Robinho, os caras inteiros começaram a me olhar. Entendeu? Sim. E quando eu entrei na balada, Robinho, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Que teve um camarada que olhou para mim e falou assim, um próprio negro olhou para mim e falou assim, o que esse alemão tá fazendo aqui? Ele usou o termo assim comigo, Robinho. O que esse alemão tá fazendo aqui? E os caras olhando para mim, pra você ter uma noção, eu era o mais branco dos caras, vamos dizer assim. E eu me lembro, não sei se você já escutou essa música aqui, que me lembra muito desse episódio. Ó! Lembra dessa aí, Robinho? Lembro. Então, Robinho, eu tenho isso muito na minha cabeça. Então, para a gente entrar nessa parte dessa questão de piada, politicamente correto ou não, e a questão do bullying, que eu acho que é vital de a gente falar isso aqui, Robinho, eu queria saber a sua opinião. É válido fazer piada pô, não sei se eu posso falar uma piada que está incentivando o racismo, se está falando sobre questão de cor, etc e tal. Você é a favor disso, Robinho? E se não ou sim, por quê, meu irmão? Sou totalmente contra, não só com nós, que somos negros, mas contra os gays também. Né? Porque aí engloba tudo. Então, assim, a gente aprende, por exemplo, que uma pessoa que se veste mal, ela é baiano. Baianão. Poxa, tá falando comigo, hein? É comigo, hein? Entendeu? Isso é errado, pô. Isso é errado, isso não é certo. Mas a gente aprende, né? Então, você vai ouvir a expressão nega do subaco pedorento. Né? Nega do cabelo duro. Então, você vai ver, aquele viadinho. É o bichinha lá. Então, por quê? Essas piadas, eles nos colocam os adjetivos. Então, não é o Robson Novaes. Aquele cara lá, que cara? Aquele neguinho lá, pô, que filmou lá aquele dia. É verdade, quem? né? Aquele viadinho lá, pô, que tava lá aquele viadinho lá. Aquele traveco. Sabe? Aquele baiano lá. Aquele baiano que foi... Pô, as pessoas não sabem o nome das pessoas, pô. Entendi, é verdade. Mas quando ela vai falar de um branco, ela não fala assim, aquele branco que tava lá. Ela fala o nome. Verdade, né, cara?
Então, assim, você vai ver um ator na televisão, ah, que ator? Aquele ator negro lá. Ou até fala o nome, mas fala negro. Fala primeiro que ele é negro, tem que falar que ele é negro. Por quê? Porque, eu não sei, alguma doença, né? E aí, por exemplo, o cara que é viado, ah, o viado lá, o viadinho lá. Não, pô. Não. Entendi. É, Robson, então, parece assim, que, não te cortando, mas parece Aham. que de tudo isso que você está falando, parece que é uma coisa bem enraizada na cultura, principalmente brasileira, né, Robinho? Sim, é por isso que eu falo, a gente precisa combater, porque a gente aprendeu assim, tá, a gente aprendeu errado, mas quem vem pós não precisa aprender errado. Entendi. Ela tem que aprender certo. Então, Só assim, coisa que na então escola tem que ser embutido, né? Em porque casa. quem é Flávio, quem é que aprendeu sobre escravidão na escola? Ninguém. Eles só vão falar que a princesa Isabel num dia lá assinou e a escravidão ela passa como se fosse uma lenda do Saci Pererê ou Mula Sem Cabeça. Ela entra nessa categoria aí. Então a criança nem É, sabe se foi algo sério ou não. As pessoas nem aprendem isso na escola, pô. é. Então é o Ô, seguinte, ô, Robinho, ela vai ver um negro e aí entra esses é, bullying, essas piadas. Ah, é o neguinho do pastoreio. Eu ouvi isso muito. Neguinho do pastoreio, o Cirilo, o Niquitos, que era a bolacha, enfim. Você vai ouvindo piadas, entendeu? E aí, o que acontece? São coisas que você não tem defesa, pô. entendi, Sabe? Robson. Diferentemente é um humor que você tem defesa contra mim. É, Certo? Eu tô brincando com entendi. você, o Flávio e tal. Pô, o Flávio fala demais. O Flávio ri alto, o Flávio, sei lá. Quando a gente vai pra isso, essas ofensas, você não tem defesa. Entendi. Não tem Entendi. defesa. Entendeu? Então Entendi. eu sou totalmente contra. Eu sei que tem pessoas que falam, pô, mas é só humor, é humorista, mas ele não precisa ir. E hoje, na sociedade que nós vivemos hoje, com essa mídia, com essa internet, com É, essa visibilidade toda, isso não é mais aceito. Então hoje não é aceito que se você falar, você Flávio, citar qualquer frase homofóbica ou racista, eles te pegam, sabe? uhum. Então existe vários movimentos, movimento negro, movimento feminista, o movimento LGBT, eles estão aí porque essas pessoas não tinham voz. Agora eles Uhum. têm. Eu sou contra Entendi. todo radicalismo. O radicalismo ele não é para todo lado, ele não é sadio. Aham. Porém, a internet é uma terra sem lei. Então tá aí para os que são menos radicais e os que são totalmente radicais. Então É. hoje é uma música dessa que você tocou aí, ela não é, Não por toca exemplo, mais. não toca mais. Eu vou dar um exemplo para você simples. Tem um amigo meu que vai gravar um clipe e ele mandou a música para mim e lá na música falava de tal de um amor tal que ele gostava que a mulher fizesse a janta, vai. Era uma coisa assim, Hum. né? Que ele ficava sentado esperando a janta. Eu falei, ó, tira isso aí. Isso não vai vingar, não, cara. Não, tira, porque não é assim. Pô, então quer dizer que ela é obrigada, o papel da mulher é fazer a janta para você, pro marido? Por isso que você gosta dela? Então já tira da música para não ter problema. Sabe? Então hoje a internet permite a gente pensar dessa forma. Mas é um É, treino, né? É um treino. E as pessoas precisam se conscientizar disso aí. Né? Então não é aham. porque o cara tá ali vestido de uma forma que ela não acha, pô, é baiano, o que tem a ver? Então todo baiano se veste mal, sabe? Entendi. A opção sexual do cara, é porque é um viadinho, esse é um viadinho, não sei o quê. Não, pô, o cara tem nome, pô. É. A gente Ô, precisa ô, Robinho, respeitar. Robinho, uma coisa que me chama muita atenção é, é, é que quando você dá essas suas declarações, suas observações, uma coisa que eu fico imaginando é o seguinte: quem está nos ouvindo, quem está acompanhando, ele consegue ter o que a minha esposa usa muito para falar, que é empatia, é se colocar no lugar do outro. Então, uma coisa que eu vejo Sim, mais ou menos é o seguinte: quem está de fora deve falar assim, pô, é uma piadinha, é uma musiquinha, não tem nada a ver. Mas, cara, se você tiver a oportunidade de viver dentro
o que ela vive, eu acredito fiamente que a pessoa não vai querer mais, né, Robinho? Com certeza. Você imagina Rapaz, que por causa de uma música, quando toca numa festa, você vira piada. exatamente. E você não tem o que Agora, fazer porque a música tá tocando. exatamente. Robinho, eu quero mudar aqui um ponto rapidinho, que nós falamos da história, batemos firme aí no preconceito, no racismo, demos comparações aí de leis, mencionamos aí cotas, falamos essa questão de politicamente correto ou não, mas eu queria fazer uma observação, Robinho. Uma vez eu vi um pregador falando que, não vou dar nomes aqui, que os negros vinham de uma geração de amaldiçoados, Pode dar o né? nome, Flávio. Pode dar o nome. Foi o É Feliciano, que eu não cara. lembro muito. Eu vou falar isso porque eu não lembro muito bem o nome do A cara. maldição de Cã. Foi o Feliciano. Pode dar Isso, nome. isso, Tem que isso. falar, cara. Ô, Robinho, quem que é esse cara que falou isso aí? Foi o Feliciano. Exatamente. Marcos Feliciano, o pastor Marcos Feliciano ousou usar essa palavra. É, com essa informação que eu tive há muitos anos atrás sobre essa fala dele, ô Robinho, eu queria entender o seguinte, cara. Como é que agora eu vou usar o termo mais esses negros aí, você tá entendendo? Com essas cores que, na minha opinião, são lindas. Eu admiro muito. Minha esposa fala, pô, você não é negão. Eu falei, não, eu faço parte, eu tô nesse esquema. Robinho, eu quero uma explicação, cara. Como é que nós temos ícones como Martin Luther King? Como é que nós temos ícones, cara, como Mike Tyson no boxe? Como nós temos ícone, cara, como o famoso último Barack Obama? Como é que nós temos ícones como B.B. King? Cara, eu queria entender o seguinte, nós temos Beyoncé. O que essa galera tem, Robinho, que não precisa colocar numa escola, só dá um papel e caneta e um instrumento, parece que o dom que foi dito, malditos, sai naturalmente, cara. Eu queria uma explicação para isso, Robinho. Você pode me Flávio, dizer? é É porque incrível isso. a gente precisa ser duas vezes melhor, Flávio. Exatamente, A Robinho. gente precisa chutar e cabecear. A gente precisa. Se a gente vai para a faculdade, a gente precisa escolher entre comer ou estudar. Então a gente precisa ficar estudando em jejum, É, né? Voltar talvez a pé. Então assim, isso para alguns é combustível. para a gente finalizar, entrar um pouco sobre o cristianismo, eu queria fazer Aham. tipo, uma espécie de ping-pong com você, porque eu tenho certeza que quem for ver esse vídeo no YouTube vai cara, se meio revigorar. E eu queria fazer algumas perguntas para você, porque eu e você, nós somos seres humanos. E a palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoas. Você está entendendo, Robinho? Correto. A partir de hoje, nós vamos fazer o que você falou, vamos fazer muito melhor. Entendeu, Robson? Eu queria fazer uma pergunta para você, Robinho. Um sonho. Eu tenho o sonho de dirigir ah, um filme e dar oportunidade para as pessoas que não têm oportunidade. Meu sonho é Show. esse. Maravilha. Eu tenho certeza que alguém vai estar vendo essa live aí e vai se mover aí. Robinho, um prato. Prato? É. Comida que Feijoada, você cara. gosta. Hã? Feijoada. Feijuquinha. Uma bebida, Robinho. Uma bebida. Eu gosto de suco de uva e um bom vinho se eu tiver a oportunidade de tomar, né? Nunca tive mais um bom vinho. Um bom vinho, maravilha. Um hobby, Robinho. Um hobby. Hobby? Isso. Eu sou um cara que muda muito, né? Mas, cara, ultimamente, meu hobby tá sendo ler bastante, cara. Ler bastante. Ótimo. Robinho, É.
Um filme. 12 anos de escravidão. Poxa, rapaz, isso aí é tremendo, hein? Robinho, uma referência. Quem é uma referência para você? O próprio Dr. Martin. Cara, incrível. Ô, Robinho, o que você não gosta? O que eu não gosto? É, Da injustiça social. Se eu não gosto. justiça social. Se você pudesse mudar uma coisa no Brasil, o que você mudaria, Robinho? Se eu pudesse mudar alguma coisa no Brasil, É. eu acho que era fácil eu falar sobre a corrupção, mas eu mudaria a educação. A educação. Porque Maravilha. precisamos mexer na base. Exatamente. E a última pergunta, Robinho. O que é o futuro? O que é o futuro para você, Robinho? O que é o futuro para você? Flávio, É assim? o futuro para mim é as pessoas olhar para o outro sem distinção de gênero, cor ou raça. Uhum. Com quem que eu estou falando? Com o Flávio. Com quem que eu estou falando? Com o Robson. Eu acho que a gente vai começar a dar um passo. Aí, quando a gente se tratar igual. Que maravilha. Robinho, a nossa última parte chegando ao final, eu queria falar com você sobre o cristianismo. Eu queria falar de tudo que a gente conversou aqui agora. Eu não poderia deixar, nós não poderíamos deixar de falar desse Deus maravilhoso, desse grande Senhor Jesus que deu a vida por nós, não fazendo acepção de pessoas, pelo branco, pelo preto, pelo azul, pelo vermelho, enfim. Sim. Você, hoje, como um servo de Deus, um homem que foi lavado e remido pelo Senhor, você que foi um homem que foi resgatado das trevas pelo próprio Jesus. Eu queria que você falasse, eu queria que você contasse pra gente qual o teu papel como cristão nessa geração. Flávio, o meu papel é combater, primeiramente, eu acho que a injustiça e não só a injustiça, mas o meu papel se eu falasse assim, que o meu papel é espalhar o amor de Deus, isso não é o meu papel. Isso é o meu dever, tá? Isso é o meu dever. Que fique bem claro que o cristão ele tem esse dever, não é um papel. Mas o meu papel é ter conhecimento, tá? Para que eu ajude a minha comunidade, tá? A gente não pode falar de alcançar milhares se a gente não conseguiu alcançar a nossa rua ou se a gente não conseguiu atingir a nossa comunidade. Então, o meu papel é adquirir conhecimento para que eu possa conscientizar a minha comunidade. Amém. Para que daí eu possa alcançar coisas maiores. Amém. Você é uma benção, Robinho. Eu tô sentindo vontade de chorar, que eu tô com saudade de você demais, cara. Isso é demais, cara. Isso é demais. A gente chega no final, Robinho, dessa live. Eu sei que é a primeira de várias. Eu sei que nós vamos ter oportunidade de fazer outras. E eu quero agradecer a Deus pela tua vida, viu, meu irmão? Quero agradecer do fundo do meu coração pela tua vida. E falo pro Bispo Nil, ele tem um diamante nessa igreja, tá? E, Robinho, a palavra que eu tenho para deixar para você hoje, como ministro do Evangelho, é uma. Eu quero dizer para você, não está nem em texto bíblico. Quero dizer para você o seguinte: Deus não te escolheu pelo que você é. Deus te escolheu pelo que você vai ser, Robinho. Amém. Guarda isso no teu coração.
Se porventura um dia você sentir vontade de parar, tristeza ou desânimo, olhe para cima e fala, ele tá me vendo que eu serei lá amanhã. Entendeu, Robinho? Então, cara, coloca os seus sonhos em prática, vai para cima, não desista, que eu tenho certeza que Deus é na tua vida, tá bom? Amém. Glória a Deus. Eu queria encerrar essa live você fazendo uma oração. Cara, eu ia pedir para você também orar. Pode orar, eu ser abençoado por ti, cara. Amém. Amém? Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, por essa live, pela vida do Flávio, uma pessoa que foi extremamente importante para mim, na minha caminhada cristã, por tudo que eu sou hoje. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha, em nome de Jesus, conduzi-lo cada passo que ele dá. Que o Senhor continue mantendo essa pessoa humilde, essa pessoa alta astral, esse ministro que tem conduzido a tua palavra do outro lado do mundo. Que o Senhor continue dando força, meu Pai. Não somente a ele, mas a esposa dele, a filha dele, todos aqueles que o cercam. Que a obra que o Senhor iniciou na vida dele seja apenas o início, essa linda obra que está sendo construída lá no Japão, que seja apenas o início de um grande projeto, de uma grande igreja, e que pessoas venham conhecer o Evangelho através da vida dele. Eu louvo a Deus por todos aqueles também que foram impactados pela palavra dele quando ele estava aqui no Brasil, pessoas que conseguiram ter um rumo na vida, pessoas que já estavam desacreditadas, pessoas que estavam largadas aí na margem da sociedade, pessoas que estavam no vício, pessoas que, graças a esse homem, conseguiram ter a esperança de um novo amanhã. Por isso eu te agradeço, Pai. De coração eu te agradeço pela vida do Flávio e de todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Em nome de Jesus, amém. Maravilha. Então estamos aí. E eu tô a hora e a gente já prepara o próximo tema aí, cara. Com certeza. Qual que é o seu Instagram? @Robson Novaes. E o Facebook? Tá como Robson Novaes também. Robson Novaes também. Vai marcando aí. O próximo live que você tiver, se me manda. Semana que vem a gente tá novamente juntinho de novo no mais uma aí pra gente bater um papo legal. Tá bom? Bora. E aí, Robinho? Bora. Hashtag eu sou negão. Posta uma foto aí com algum brother da tinta. Tá bom? Eu vou fazer questão. Pode deixar. Convidando todo mundo aí. Hashtag eu sou negão. Colocar a foto com nossos brother negão aí, parceiro. E nós vamos levantar uma nova geração aí. Amém. Flávio, obrigado, viu? Oi. Eu que agradeço. Deus abençoe sua vida. Amém. Antes, uma boa noite de sono para você, cara. Uma boa noite de sono, né? Agora eu vou dormir. Você vai viver o dia todo aí, né, cara? Ah, eu vou almoçar, né? Maravilha. Robinho, dá um beijo na Rê. E nesse som a gente encerra essa live. Glória a Deus. A Rê falou que vai mandar um beijo para você pelo WhatsApp aí. Tô esperando. Tá bom? Um abraço, fica com Deus. Uma boa noite. Boa, fica com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.